A fundação de Portugal está envolta em mistérios e lendas. Uma das mais famosas é a aparição de Cristo para Afonso Henriques antes da Batalha de Ourique. Essa história, contada e recontada ao longo dos séculos, moldou a identidade nacional portuguesa e mudou a história desse país e de seu povo. A Batalha de Ourique é cercada por vários mistérios, desde a data, dia de São Tiago, também chamado de Mata-Mouros, que coincide com o aniversário do rei Dom Afonso Henriques. Dom Afonso, liderando uma pequena tropa de lusitanos, enfrentou simultaneamente 5 príncipes árabes, cujos exércitos superavam em número os seus. Na madrugada que precedeu a batalha, o conde afastou-se do acampamento para rogar ao Deus das batalhas por força e vitória. Enquanto rezava, aconteceu o milagre. Cristo lhe apareceu no céu pendente da cruz com as 5 chagas brilhando. E do peito de Dom Afonso saiu então o grito sublime: Não a mim, Senhor, aos infiéis, Senhor, e não a mim que creio o que podeis. Não a mim, Senhor, não a mim esta misericórdia, aos árabes, a graça desta visão, para que se convertam. Emocionado, Dom Afonso Henriques ajoelhou-se perante o Senhor, que nesse instante lhe prometeu a vitória naquela e em outras batalhas. Ao povo português reservava grandes desígnios e tarefas. Por intermédio do rei e dos seus descendentes, Deus fundaria um império através do qual o seu nome seria levado às nações mais estranhas. Dom Afonso, ainda a pensar no que lhe tinha acontecido, regressou cheio de confiança ao acampamento. No dia seguinte, os portugueses, em menor número, mas contagiados pelo entusiasmo do seu rei, puseram os mouros em fuga, perseguindo-os e matando-os. Após tão milagrosa vitória, Dom Afonso Henriques decidiu que a bandeira portuguesa passaria a ostentar a cruz de Cristo marcada pelas 5 quinas, 5, porque esse fora o número dos reis vencidos. 5 quinas, também e principalmente, porque lembram as 5 brilhantes chagas de Cristo que aparecera e falara a Dom Afonso. Mas em cada uma das 5 quinas, Dom Afonso mandou marcar 5 moedas, perfazendo o total de 30, pois se contavam 2 vezes as 5 moedas da quina central da cruz. 30 moedas da traição de Judas, um escudo com a cruz da fidelidade e com as 30 moedas da traição, a fim de lembrar aos portugueses que sua história devia ser ou de fidelidade à cruz, ou de traição mesquinha, tilintando no fundo da algibeira as moedas da apostasia. A Portugal foi atribuído um papel fundamental neste tempo do fim. Fátima é a espantosa explanação dessa missão hoje. No entanto, Fátima é apenas o culminar de um processo que tem origem rigorosamente na fundação de Portugal. Se olharmos para trás a partir do que se passou em Fátima, poderemos entrever melhor o que aconteceu em Ourique, na aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques. A missão com que Cristo sagrou o nosso país manifestou-se desde logo pela definição da sua fronteira, por tal modo que é inequivocamente uma das mais antigas do mundo. Esta definição das fronteiras não é um elemento menor, porque é um dos sinais exteriores da forte identidade e, portanto, da homogeneidade da alma portuguesa. As palavras que Cristo dirige a Dom Afonso Henriques são, como veremos, o programa da razão de ser da existência de Portugal. Programa que vem a ser explicado, aprofundado e completado com a mensagem de Fátima. Em Ourique, a aparição de Cristo ao fundador, aquele que viria a ser o primeiro rei deste povo. Em Fátima, a aparição da Virgem a 3 crianças, os mais puros representantes do povo português. Portugal nos evangelhos, entre os vários sinais que, segundo os evangelhos, devem acontecer antes do fim dos tempos, alguns são difíceis de definir, como guerras, fomes, pestes, terremotos e muitos mais, dado que na história sempre encontramos vários destes elementos. No entanto, há 3 eventos absolutamente inequívocos. Assim, sabemos que o fim dos tempos não chegará sem que se cumpram estas 3 condições. O anúncio do cristianismo deve ter chegado a todo o mundo.
Deve aparecer o homem do pecado, o anticristo, e com ele a apostasia global. Dir-se-ia que, tal como no primeiro se espalha a fé de Cristo, neste se espalha a fé do anticristo. Os judeus se converterão reconhecendo Jesus, na sua segunda vinda, como o Messias de que sempre estiveram à espera. E fácil de perceber que logo vemos que a Portugal em particular, e a Península Ibérica em geral, coube a espantosa missão de dar o maior contributo para a realização do primeiro destes eventos. No tempo de Dom Manuel, o cronista Duarte Galvão estava completamente consciente disto. Esta consciência de estar a desempenhar um papel sagrado, anunciado por Cristo, dá uma dimensão impressionante à ação dos descobrimentos em que Portugal participou. Diz o cronista que o Redentor ordenou que por mãos dos portugueses se espalhasse pelo mundo quase outra segunda pregação dos apóstolos para a notificação da nossa fé. E essa universal manifestação seria para assim se cumprir o que nosso Senhor disse, que seu evangelho havia de ser notificado por o mundo universo antes do fim em testemunho a todas as pessoas e povos. Mas Duarte Galvão projeta esta consciência mesmo para o tempo do fundador. É bastante impressionante ver o modo pelo qual ele interpreta a eleição do Bispo Negro, por parte de Dom Afonso Henriques, como um sinal antecipador da missão evangelizadora universal que viria a ser a de Portugal, explicando que se tratou, pois, de uma eleição desejada por Deus para que as gentes tintas das Etiópias e Índias e outras terras novamente pela sua navegação e conquista achadas, viessem entrar e ser metidas na fé de Cristo. Vemos assim como logo na história do nosso primeiro rei, estava latente, segundo a vibrante hermenêutica de Duarte Galvão, a nossa primeira missão, que foi a de protagonizarmos a expansão da fé, levando-a nas caravelas às 7 partidas do mundo, e cumprindo assim esta primeira imensa missão referida nos Evangelhos. Vemos, pois, Portugal, sagrado por Cristo, a realizar o que Cristo mesmo anunciou nos Evangelhos. Portugal nos Evangelhos. Um só milagre. De Ourique a Fátima. Os céus falaram em Portugal, marcando o início da nossa monarquia, e o seu fim à altura, em que os céus se manifestam novamente em plena catástrofe política, ódio à religião, ateísmo militante, violência contra os crentes, consagrados e sacerdotes. Assim, pela aparição da Virgem, os céus vieram salvar o povo que ainda devia cumprir uma parte da sua missão. Vejamos agora algumas curiosas coincidências entre a promessa profética contida no texto de Duarte Galvão e a mensagem de Fátima, isto é, entre a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques e a aparição da Virgem em Fátima, para assim ilustrarmos a unidade ou a continuidade dos dois milagres que são, na verdade, um só, por assim dizer. Diz Duarte Galvão que, nesta aparição de Cristo, foi o príncipe Dom Afonso Henriques certificado por Deus de sempre, Portugal haver de ser conservado em reino. Com estas palavras, pois, promete Cristo que Portugal sempre existirá. Isto é o que diz Cristo em Ourique, e o que diz a Virgem em Fátima. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Cristo se dirige a Dom Afonso Henriques, segundo Duarte Galvão, sejam os mesmos pelos quais a Virgem se dirige às 3 crianças, e tanto mais que em ambos os casos se trata de profecias sobre o destino de Portugal. Na primeira, Cristo assegura que Portugal se conservará sempre como nação, como reino. Na segunda, a Virgem assinala que em Portugal o dogma da fé se conservará sempre. Mas as semelhanças não ficam por aqui. Vejamos agora as palavras de Dom Afonso Henriques a Cristo no momento mesmo da aparição, sempre segundo as inspiradas palavras de Duarte Galvão. Senhor, aos hereges é que é preciso que apareças, porque eu sem nenhuma dúvida creio e espero em ti firmemente. O que vemos aqui não é o germe, diria mesmo, o próprio espírito da primeira oração do anjo? Recordemos essa primeira oração que o anjo de Portugal ensinou às 3 crianças. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,
não esperam e não vos amam. As palavras de D. Afonso Henriques são compostas de duas partes. A primeira é um pedido e a segunda, uma afirmação. Um pedido de conversão para os hereges e uma afirmação da sua própria fé e esperança. Aí encontramos rigorosamente os mesmos traços que encontramos. Como já vimos na primeira oração que o anjo de Portugal viria a ensinar aos pastorinhos e, através deles, a todos os portugueses, e a todos os católicos, e a todos os homens. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Podemos dizer também que Fátima vem surpreendentemente iluminar e confirmar sobrenaturalmente o milagre de Ourique. Podemos, com base nesta perspectiva, olhar para a história de Portugal e decifrar então dois grandes ciclos nítidos. O primeiro, aqui podemos chamar o ciclo de Cristo ou crístico, e o segundo, o ciclo da Virgem ou mariano. O primeiro vai da fundação até a perda da independência, 1580, e o segundo começa com a restauração, 1640. Ciclo crístico é o de expansão, de exteriorização e também da guerra, e termina com a paixão de Portugal em Alcácer Quibir com Dom Sebastião. Figura, aliás, bem crística, onde o consciente português projetou justamente a figura de Cristo. Cristo tendo morrido às mãos dos judeus, Dom Sebastião, tendo morrido às mãos dos mouros. Ocorre-me aqui o belo título do poema de Vasco da Gama Rodrigues, descrevendo Portugal como o Cristo das Nações. Ciclo mariano é o da interiorização, da paz, e começa com a restauração, aliás, começa rigorosamente com a entrega do nosso reino à Virgem por Dom João IV. Terminada aquela primeira missão, de que o último arremedo foi Dom Sebastião, a missão de Portugal passou para um domínio da alma. O quinto império seria o do espírito. O regresso do Dom Sebastião seria o regresso do Messias. Tendo levado o cristianismo às 7 partes do mundo, ficou-lhe, no entanto, o amargor da missão por cumprir, a nostalgia, a saudade daquilo que sabe que virá a acontecer no tempo, mas que ainda não aconteceu no espaço. Os portugueses, depois de séculos voltados para a ação, quando lhes foi pedida a contemplação, ficaram como que perdidos, e ainda não saíram desse torpor. Só o povo, praticamente, cumpre a missão que lhe foi pedida pela Virgem em Fátima. Os intelectuais divorciaram-se de Portugal ou, se mantiveram fiéis a Portugal, divorciaram-se, mesmo que parcialmente do povo, não o acompanhando nesta missão. Não ouvimos nós hoje os céus clamarem aos portugueses, como antes o anjo clamou aos pastorinhos quando estes brincavam, já depois de se terem comprometido com a tremenda missão que lhes coube. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. De Alcácer Quibir até Fátima acontece a restauração e a entrega do reino à Virgem, nossa Rainha verdadeira, com o espantoso voto de cavalaria espiritual, de defender a Imaculada Conceição nem que seja com o nosso sangue. Termina, por assim dizer, o ciclo de Cristo ali, e inicia-se o ciclo da Virgem, culminando na Teofania, Angelofania e Mariofania de Fátima. A missão de Portugal subutilizou-se. Depois de levar a possibilidade de conversão a todo o mundo, devia agora rezar pela conversão de todo o mundo, tornando-se o altar do mundo. Os poetas da Renascença portuguesa tiveram uma certa intuição, uma notável intuição. Mas não era o tempo de terem a intuição certa, pois isso só com o conhecimento integral da mensagem de Fátima poderiam ter visto. Em Ourique,
Portugal recebeu por Cristo a missão evangelizadora para ser, sobretudo, ele o impulsionador no mundo da realização daquele primeiro profético ponto dos evangelhos, que referimos acima. Em Fátima, cumprida essa missão, foi ainda digno de receber a missão de anunciar ao mundo o segundo daqueles 3 eventos acima referidos, a vinda do Anticristo, referindo-se à apostasia generalizada. Encontramos este anúncio noutras aparições anteriores da Virgem, como em Quito, no Equador, e depois em La Salette. Não posso aqui deter-me agora naquelas aparições. Em todo o caso, Fátima vem reiterar aquelas mensagens de forma conclusiva. Quando a Virgem anuncia que em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, está a dizer-nos que pelo menos em alguns outros locais não se conservará de todo. A mensagem de Fátima ao catecismo e agora ao Evangelho, veremos facilmente que Fátima, nesta afirmação, vem já avisar-nos para o problema da apostasia generalizada a que se refere São Paulo, obra do Anticristo nestes tempos a que a irmã Lúcia intitulava, de forma muito significativa, expressiva e impressionante, de desorientação diabólica. Devemos procurar estar à altura daquilo que a promessa da Virgem nos exige, isto é, devemos procurar estar, com todas as nossas forças, entre quantos se situam ao lado daqueles que lutam para conservar o dogma da fé e contra quantos procuram alterá-lo. Não esqueçamos que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Nesse dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sejamos nós, pois, daqueles que, segundo São Pedro nesta mesma carta, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Em paz, naquela paz que Cristo dá, mas não como a dá o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Se este conteúdo te tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões e mensagens de fé.